Olá, cidadão do reino, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre o reino e as suas características, a forma como nós devemos colocar em prática essa cultura tão rica e maravilhosa. Eu espero que essas conversas estejam te animando, estejam te conduzindo ou reconduzindo a uma forma de agir que revele a cultura do reino no qual você faz parte. E hoje não vai ser diferente, então vamos lá. Jesus, em vários momentos, comparou coisas do dia a dia com o reino, falando sobre o reino, explicando o reino, e hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante, sem o qual não entraremos no céu. Sim, a falta disso que nós vamos tratar hoje pode nos fazer não ir para o céu. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12, nós estamos exatamente no meio da oração do Pai Nosso e fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Muita gente não gosta de fazer essa oração completa e eu sinto em te dizer que independente de você fazer ou não essa oração, independente de você declarar ou não essas palavras orientadas por Jesus como sendo uma oração modelo para que nós pudéssemos a partir dela falar com o Pai, mesmo que você não a faça, isso não faz de você isento de ser obrigado a cumprir esse mandamento. Jesus, em uma parábola de um credor incompassivo, lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, nos exemplifica muito bem sobre isso, e ele já começa essa parábola em resposta a uma afirmação de Pedro, uma pergunta, na verdade, uma pergunta de Pedro, quando Pedro fala: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Tem algumas traduções que falam 77, não 70 vezes 7, mas isso não importa. O que Pedro está dizendo aqui é que a lei judaica já dizia que ele deveria perdoar o irmão até 3 vezes. A partir da 4ª vez ele não era obrigado a perdoar. Então ele já dobra essa quantidade e coloca mais uma, trazendo o que para o judeu é o número da perfeição, 7. O número 6 é o número do homem. Então Pedro chega todo garboso para Jesus, né? Tipo, eu sou generoso, né? E estou demonstrando para o mestre que eu sou generoso em perdoar 7. Tá bom, mestre, 7? E aí Jesus quebra essa generosidade de Pedro e fala assim: Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, não te digo 7, mas não tem limite para isso. Você deve perdoar, independente da quantidade de vezes que ele for infiel com você, que ele te ferir, então você deve perdoar. E na sequência, Jesus exemplifica isso com o reino. Acompanha lá comigo o versículo 23. Por isso que Jesus tinha acabado de responder a Pedro: o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então vamos lá. Um talento era um peso. Aqui ele não fala se era um talento de ouro, se era um talento de prata, se era um talento de cobre ou se era um talento de bronze, que eram os metais usados para medir valores daquela época. Então, aqui a Bíblia não me fala qual era o talento, qual era o valor do metal em si.
mas diz que é 10 mil. 1 talento é 43 quilos. 10 talentos, 430. Quanto ele devia? 10 mil. Queridos, 430 mil talentos. Mesmo o que eu acho improvável, que esse talento fosse de bronze. O que a Bíblia está querendo aqui relatar, na verdade, o que Jesus está querendo aqui dizer para mim e para você, é que era uma dívida impagável. Isso te lembra alguma coisa? Algo que foi pago na cruz e que nós nunca, por melhor que nós fôssemos, poderíamos pagar. Somos nós aqui. Então ele exemplifica com esse credor que não tinha como pagar. E o rei, naturalmente, iria executar a dívida. Na sequência ele fala que ele mandou chamar e o credor falou que não tinha como pagar, né, o devedor falou que não tinha como pagar. E aí o rei então fala, então vou levar você e sua família escravo, vender os seus bens para poder recuperar alguma coisa, e você vai passar a vida toda sendo meu escravo, porque ele não tinha como pagar a dívida. E nesse momento o servo se humilha, Senhor, me perdoe, meu rei, eu não tenho como pagar, perdoa minha dívida. E o rei, sendo bondoso, perdoou a dívida. No entanto, ele saindo dali, ele encontra um conservo, ou seja, ele encontra um servo igual a ele, uma outra pessoa igualzinho a ele, que lhe devia 100 denários. Aqui eu achei interessante Jesus falar 100 denários, porque 1 denário era o pagamento de um dia de trabalho. Então 100 denários seria o pagamento de aproximadamente 3 meses e meio, 3 meses e 10 dias, por aí, né? Então digamos que a pessoa teria que trabalhar 3 meses, ou seja, é uma soma considerável. Se você colocar hoje na sua realidade ou colocar na minha realidade, é uma soma considerável, né? Eu não estaria tranquila em ter que pagar alguém, estar devendo alguém 3 meses e meio de salário. Mas é uma coisa que é possível ser paga? Sim, é possível. Se a pessoa se esforçar, ela consegue pagar. Ou seja, não é algo impossível. E vamos combinar, muito, mas muito aquém daquilo que esse seu conservo devia ao Senhor. Só que ele não teve misericórdia. E outros servos, súditos do rei, foram contar ao rei, porque esse conservo, que foi perdoado, mandou executar a dívida, mandou prender aquele homem que lhe devia 100 denários e colocá-lo na prisão, assim como também a sua família, para garantir o seu pagamento. Esse assunto chegou ao ouvido do rei e o rei mandou chamá-lo novamente. Vamos lá ao versículo 32 desse mesmo capítulo. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagassem tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Uau, queridos! Aqui você entende muito bem que quando o rei fala que entregou os atormentadores para que pagasse toda a dívida, você sabe que ele nunca mais sairia dali. Queria ficar num lugar de tormento para sempre, porque essa dívida era impagável.
Isso fala de nós. Nós tínhamos uma dívida impagável e Jesus pagou ela na cruz por nós. E o que Deus está nos revelando aqui é que se eu não perdoar o meu irmão, as pequenas ofensas do dia a dia, e note que eu falei pequenas se comparado àquilo que eu devo ao meu Senhor, porque mesmo que elas sejam graves, porque, como eu disse, 3 meses e meio não é qualquer coisa, mesmo que elas sejam graves, mesmo que sejam ofensas dolorosas, pastora, você não sabe o que o meu pai fez comigo, pastora, meu marido me traiu, pastora, me apunhalaram pelas costas, pastora, estão falando mal de mim, não interessa, você deve perdoar. Pastora, eu não fiz nada. Libera o perdão. A palavra grega para perdão no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, é apieme ou apiame. E isso é deixar ir, é libertar, é soltar. Isso quer dizer que se você não libera esse perdão, se você não perdoa, você está aprisionado, acorrentado, amarrado, preso a essa pessoa que você não perdoa. E você vai estar com ela nos seus pensamentos, no seu coração, no seu dia a dia, você deita, está ela ali. Então, querido, seja inteligente, perdoe, para que o vosso Pai, essa palavra no final de Jesus, ela é tão séria, porque ele atrela o seu perdão eterno ao perdão que você libera ao seu irmão. Eu vou ler de novo esse versículo. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seus irmãos as suas ofensas. Mateus 18, último versículo, versículo 35. Como eu faço isso? Todos os dias. Libere perdão. Ore pela pessoa. Ore por ela até que você não sinta mais a dor. Perdoar não é esquecer. Você vai lembrar a ofensa, muitas vezes. Dependendo da sua característica, porque cada um de nós tem uma característica, né, uma personalidade, dependendo da sua personalidade, você vai continuar lembrando. Eu, particularmente, tenho a bênção, a graça de realmente esquecer. Mas nem todos esquecem. Tem gente que tem uma memória prodigiosa, mas o fato de lembrar não incomoda, não machuca, não dói. E não faz com que sentimentos ruins a respeito daquela pessoa venham ao seu coração. Aí você chegou no lugar do perdão. Perdoar não é um sentimento. Você não sente de perdoar. Não existe isso. Eu não estou sentindo de perdoar. Não, não. Perdoar é uma ação. E é uma ação imperativa. É uma ordem. Perdoe para que as suas ofensas sejam perdoadas. Senão, meu querido, está lascado. Senão o céu não está reservado para você. Porque o Pai não vai te perdoar, assim como está escrito na palavra. Sinto muito em te dizer que você precisa liberar o perdão. Então, todos os dias, se você tem algum perdão que você ainda não liberou, você precisa trabalhar isso, faça essa pessoa objeto de oração, alvo da sua intercessão. Ore por ela. Todos os dias libere, professe, declare. Eu libero no reino espiritual um perdão pela ofensa praticada por fulano de tal. E eu declaro não ter mágoa, em nome de Jesus. E eu abençoo, e abençoe mesmo essa pessoa. Deseja a ela aquilo que você gostaria de ter para você. Se você souber o que ela está passando, aquilo que ela precisa, ore por ela. A gente não falou aqui no encontro passado, orai pelos vossos inimigos? Ore por eles. Ore pela pessoa que te feriu, que te magoou. Libere o perdão.
Seja inteligente. Amém? Eu sei que para muitos essa palavra não é agradável, mas se você quer refletir a cultura de um reino, se você quer fazer parte desse reino e se você quer garantir a sua morada eterna, perdoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.